Jesus, em um ato grandioso, mostrou para os seus discípulos que era realmente o Filho de Deus e que seu poder estava além do que poderia imaginar. Era noite sobre o lago da Galileia quando Jesus, acompanhado por seus discípulos, decidiu atravessar para o outro lado. A atmosfera serena inicialmente prenunciava uma jornada tranquila, sem muitos desafios. O murmúrio suave das águas e o crepúsculo pintavam um cenário de paz, enquanto a embarcação deixava a margem. O barco, rudimentar e familiar para os pescadores que o tripulavam, deslizava suavemente pela água calma. Jesus, cansado do dia de ensinamentos e milagres, encontrou um local mais tranquilo e se acomodou na popa, buscando um breve repouso. O barco parecia estar apenas nas mãos dos discípulos. No entanto, o inesperado é uma constante na vida e surge quando menos esperamos. A atmosfera pacífica logo deu lugar a uma mudança dramática. O céu, antes adornado por estrelas, agora se tornava um turbilhão de nuvens escuras. Uma brisa sutil transformou-se em um vento furioso, anunciando a chegada de uma tempestade iminente. As ondas começaram a se erguer, violentas e impetuosas, sacudindo o barco como um brinquedo nas mãos de forças invisíveis. A tempestade, cruel e desenfreada, desafiava a experiência dos discípulos. A cada momento, a embarcação parecia à beira de ser engolida pelo mar enfurecido. Os discípulos, hábeis pescadores que enfrentaram inúmeras tempestades, agora estavam perplexos e atemorizados. O medo, uma sombra escura, tomou conta de seus corações. Cada onda que se chocava contra o barco ecoava a incerteza e a vulnerabilidade da condição humana. Diante da tempestade desencadeada, os discípulos voltaram-se para Jesus, cujo semblante permanecia calmo e confiante. Com o barco sendo arremessado de um lado para o outro, eles clamaram com urgência: "Mestre, não te importas que estamos perecendo?" Marcos 4:38. A resposta de Jesus transcendeu o cenário tumultuado ao redor. Ele se levantou, não apenas para enfrentar a tempestade física, mas para revelar sua autoridade sobre as forças que transcendem a compreensão humana. Com um simples comando, ele disse ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te." Marcos 4:39. A transformação foi imediata. As ondas que momentos antes ameaçavam tragar o barco agora acalmaram-se. O vento cessou e um silêncio sobrenatural pairou sobre o lago. O que era caos tornou-se pacífico. A natureza, obediente ao Criador, testemunhou a majestade de Jesus. Então, os olhos de Jesus se voltaram para os discípulos, que ainda estavam processando o que acabara de acontecer. Com um toque de repreensão e ternura em sua voz, ele perguntou: "Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé?" Marcos 4:40. A lição estava clara. A confiança em Jesus supera o medo, mesmo nas tempestades mais assustadoras da vida. Essa história não é apenas um relato histórico, mas uma narrativa atemporal que ressoa em cada coração humano. Em nossas próprias jornadas enfrentamos tempestades emocionais, espirituais e físicas. No entanto, como os discípulos, somos convidados a olhar para Jesus, que está conosco na embarcação da vida. A tempestade foi acalmada, mas a reflexão continua. Não só o mar foi tranquilizado, mas os corações dos discípulos também foram tocados pela realidade do poder divino. Essa experiência os levou a uma pergunta intrigante: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. A resposta começava a surgir na mente deles. Este é o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. A lição que permanece é que a fé é a bússola que nos guia através das tormentas. Mesmo quando as ondas ameaçam nos engolir, a presença de Jesus nos assegura que não estamos sozinhos. Ele não apenas acalma as tempestades ao nosso redor, mas também acalma as tempestades internas de medo, dúvida e ansiedade. Que possamos aprender com os discípulos no barco, a confiar em Jesus mesmo quando o cenário parece caótico. Que possamos crescer em fé, reconhecendo que aquele que acalmou a tempestade está conosco em cada desafio, guiando-nos para a paz que excede todo entendimento. Nas tempestades da vida, que a história do barco e a lição que dela emerge nos lembrem de que com Jesus a bordo, não precisamos temer. Ele é o Senhor sobre as águas revoltas, o príncipe da paz que pode acalmar as tempestades mais turbulentas e nos conduzir à segurança em meio ao caos. Que história fascinante exploramos hoje, e te convido a se inscrever no canal para não perder nenhum outro relato das Escrituras Sagradas. Até a próxima!